Meus irmãos, graça e paz. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no profeta Naum, capítulo 3. Eu comecei a exposição em Naum no ano passado, e aí nós, por conta do final do ano, início de ano, algumas séries novas de sermão que foram propostas. Nós paramos um pouquinho na exposição e hoje nós voltaremos. E Deus abençoando, encerraremos a exposição nos próximos meses. Naum capítulo 3, versículos de 1 a 7. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. E eu queria que você observasse a primeira expressão desse texto, a expressão ai, uma expressão comum no Antigo Testamento, principalmente por parte dos escritos do profeta. E o tema do sermão dessa noite é ai de ti, pecador, especificamente sobre aquilo que Naum dirige a Nínive, a cidade pecadora. Na minha infância, queridos, eu fui um rapaz um pouco levado, e o meu pai ele não tinha muito hábito de nos disciplinar fisicamente. Ele primeiro gostava de olhar. Então eu lembro que quando eu estava bagunçando, um simples olhar do meu pai já era disciplinador. Eu já sabia que ali eu tinha que parar. Meu limite era até o olhar dele. Mas como crianças, pequenos adões que nós somos, quando somos crianças, nós queremos, adãos, né? Nós queremos continuar testando a disciplina, ou quem sabe o limite que os nossos pais estabelecem. E eu me lembro que quando meu pai olhava e eu tentava ultrapassar esse limite estabelecido por ele, e seguia na indisciplina, geralmente vinha aquela profecia paterna: quando chegar em casa, nós conversamos. Meus irmãos, eu confesso para você que a disciplina começava ali. Ali o chicote já estalava. Confesso para os irmãos que o coração naquele momento disparava, porque era fatal. Eu sabia que quando chegasse em casa, a minha disciplina seria julgada e tratada pelo meu pai. E de certa forma, essa promessa, que nós podemos dizer que é uma promessa paterna, né, que eu agora tenho replicado isso nas minhas filhas, é o chamado ai profético do Antigo Testamento. Essa primeira expressão que você observou aí no capítulo 3 de Naum, era usada, né, comumente usada nos profetas do Antigo Testamento, é uma característica da literatura profética do Antigo Testamento, e essa palavra geralmente é usada para anunciar um julgamento que vem após ela. Então essa palavra tanto ela aponta para uma ameaça, quanto também para a garantia da disciplina de Deus. Então, em Naum, essa expressão ai tem vamos dizer assim, um sentido de afirmação, ou seja, o Senhor está dizendo que o julgamento e destruição de Nínive vai acontecer. Entretanto, você também vai observar que após esse anúncio do ai, ou seja, que Deus vai disciplinar esse povo, que era o povo assírio, o Senhor também informa o mal que Nínive havia feito. Está dizendo, olha, o castigo que eu vou lançar sobre vocês é por conta desse pecado e deste outro pecado. Então, em Naum, ao dizer, ai de ti, Nínive, o que nós vamos ver é que o profeta afirma que a ameaçadora punição predita é tão certa, que aqueles a quem esse ai é dirigido, ou essa profecia é dirigida, estão virtualmente mortos. E eu quero então que você caminhe para os versículos 5 a 7, e aqui nós vamos ver o porquê que essa expressão, ai de ti, pecador, ela se torna pavorosa. Versículos 5 a 7, primeiro ponto que quero mostrar para você nessa noite, é porque Deus se volta contra o pecador. Versículos 5 a 7, o profeta vai dizer, eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas das tuas saias sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei como desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão, Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolam? Meus irmãos, aqui Deus, como um orador, o Senhor fala em primeira pessoa, e ao chamar a atenção para si, por 7 vezes, nesses 3 versículos, ele afirma que não enviaria um anjo destruidor. Não, ele diz que pessoalmente julgaria Nínive. E pela 3ª vez, no livro de Naum,
o Senhor diz que eu estou contra ti, Nínive. E aqui, valendo-se de uma imagem militar, o Senhor dos Exércitos, Deus destaca o seu poder cósmico ao executar o juízo que ele estava prometendo executar sobre a cidade de Nínive. Então, o Todo-Poderoso se coloca contra Nínive e lida com ela de acordo com a própria conduta pecaminosa de Nínive ou da Síria ao longo da sua história. Então, de forma figurada, o Senhor diz que lançará toda a imundície sobre Nínive, ou seja, todo o lixo imoral que ela produziu e que ela jogou sobre os outros, diz agora o profeta Naum que será jogado de volta sobre ela. Deus, diz o profeta ainda, Deus fará de Nínive um espetáculo de vergonha e desgraça, da mesma forma que essa nação, quando pegava outra nação como cativa, ela fazia isso, ela abusava, ela expunha ao ridículo, ao desprezo, à degradação aqueles que eram cativos da Síria. Então, a nação que se deleitava em fazer espetáculos públicos de povos capturados, diz o profeta que será totalmente desolada e desamparada. Porque agora, queridos, o poderoso império assírio, o exército assírio, encontrou o seu pior adversário, que é justamente o Senhor dos Exércitos. E tal espetáculo suscitará duas perguntas retóricas, diz o versículo 7, àqueles que estão assistindo à queda de Nínive. E aí a primeira pergunta que diz o profeta, que eles vão fazer: quem vai chorar por ela? E como uma pergunta retórica, obviamente que Naum nos dá resposta, dizendo que ninguém se entristecerá, nenhum coração sentirá compaixão, ninguém estenderá as mãos para ajudar, porque a impiedosa Nínive será totalmente desamparada. E ainda no versículo 7, há uma segunda pergunta retórica que o profeta diz que os espectadores farão, que é: onde posso encontrar alguém para consolar Nínive? E a resposta é que, mesmo que se fizesse uma busca, ninguém seria encontrado e que teria condições de consolar Nínive. Isso porque, meus irmãos, é bem provável que as nações vizinhas, cruelmente oprimidas pela Síria por tanto tempo, não se entristecerão, mas se alegrarão com a notícia de que a cruel Assíria estava sucumbindo. O que nós temos que ter em vista aqui, queridos, esses dois versículos, versículos 5, 6 e 7, nesses três versículos, é que Deus se coloca contra a Síria. E quando Deus se coloca contra a Síria, Deus varre a Síria da história por causa do seu histórico de crueldade. E pasmem, queridos, ninguém lamenta o seu desaparecimento. Eu quero que você então volte também lá para os versículos, versículo 1, versículo 4, depois do versículo 5, a parte B. Se o Senhor se coloca contra o pecador, esse ai de ti pecador é também porque Deus expõe a corrupção do pecador. O Senhor não só coloca contra, como também expõe aquilo que é motivo do julgamento do Senhor. E diz o versículo de número 1, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Versículo 4. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. A parte B do versículo 5, levantarei as abas das tuas saias sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. O versículo 1, queridos, e versículo 4 mostram aqui a persistente lista de pecados de Nínive. Nessa lista você vai ver que tem derramamento de sangue, mentira, fraude, corrupção, imoralidade, impureza, e a lista segue. Atente que no versículo número 1, o profeta diz: ai de ti, cidade sanguinária. Literalmente, lá no hebraico, essa expressão cidade sanguinária é como se você abrisse as torneiras da cidade, em vez de jorrar água, o que jorrava era sangue. Ou seja, essa cidade é onde o sangue era derramado, sem qualquer tipo de escrúpulos, diz o Senhor que isso será exposto. E quando você estuda um pouco da história da Síria, você vai ver que a Síria sempre apreciou a barbárie militar. Atrocidades, queridos, do exército assírio são atestadas pelos monumentos e registros arqueológicos que esse próprio povo registrou e deixou guardado na história.
Essa nação tinha a prática de cortar mãos, pés, orelhas, arrancar olhos, língua, cérebro, decepar cabeças e amarrá-las ao pescoço das pessoas que estavam vivas, amontoar cabeças na entrada das cidades as quais eles estavam dominando, empalar e até mesmo esfolar os cativos vivos. Os reis gostavam de registrar em suas crônicas as suas maldades. Por exemplo, o rei Assurbanipal, o último grande rei do Império Assírio, em uma campanha contra o Egito, olha o que ele escreveu: grande e pequeno, eu cortei com a espada, seus cadáveres eu pendurei em estacas, rasguei suas peles e cobri a muralha da cidade com eles. Em uma outra descrição, ele falando que, como ele tratou um rei chamado Ati, mas ele não explica de onde que é esse rei, ele só diz o seguinte: perfurei seu queixo com meu punhal de mão, passando uma corrente por sua mandíbula, e como um cachorro fiz ocupar o canil do portão da muralha de Nínive. Para a glória do grande Deus, os meus senhores, poupei a sua vida. Então eu lhe digo que, se você pensa que as guerras modernas são violentas, a Síria, segundo relatos históricos, superou tudo isso. Essa nação, queridos, o qual a capital era Nínive, viveu pelo derramamento de sangue. E, de certa forma, como diz o profeta, apreciava a oportunidade de derramar cada vez mais sangue. Além disso, essa cidade, diz o profeta, era cheia de mentiras e roubo. Os assírios usavam da falsidade e traição para promover suas conquistas, usavam de fraude, usavam de engano em acordos militares, usavam astúcia política, promessas que não eram cumpridas, fazendo com que Nínive, queridos, fosse literalmente um antro de mentirosos. E olha, leva os teus olhos para o versículo 4, veja que Naum aqui usa uma metáfora política mostrando que Nínive, agindo como uma grande meretriz, como uma grande prostituta, sacrificou qualquer valor moral que existia naquela cidade em busca dos interesses pessoais. A cidade era uma grande prostituta sem qualquer limite moral, era uma amante da impureza que seduzia os povos, os arrastando literalmente para o matadouro. Quando você vai para a história bíblica, você vai ver que Isaías capítulo 7 nos mostra como que o rei Acás foi seduzido pelo Império Assírio, e como que isso trouxe desgraça e depravação e destruição para o povo de Deus. Isaías capítulo 7 mostra que o rei Acás de Judá, recusou ouvir as palavras do profeta Isaías, recusou a proteção de Deus e buscou proteção da Síria. Essa ação, queridos, essa ação de incredulidade por parte do rei Acás, abriu as portas para que a Síria pudesse capturar Samaria em 722 a.C., começando após isso séculos, queridos, de dominação e opressão à Síria, tanto a Israel quanto posteriormente a nação de Judá. O texto ainda diz que Nínive era mestra de feitiçarias, o que, segundo relatos históricos aí recentes, essa cidade era extremamente envolvida com artes ocultas. Então, a guerra dos assírios, queridos, eram realizadas em nome, muitas vezes, desses deuses e monarcas que professavam estar debaixo de algum encantamento ou de alguma influência divina. Então, em suma, a grande prostituta, amante da feitiçaria, escondia sua podridão, para assim poder cativar, para assim poder seduzir, para assim poder enganar as nações e depois vir a destruí-las. Por isso que na parte B do versículo 5, Deus faz uma promessa. Deus promete expor a nudez de Nínive às nações, ou seja, Deus promete mostrar o seu verdadeiro caráter àquelas nações que estavam à sua volta. E da mesma forma que os assírios costumavam levantar a saia ou a roupa dos cativos para envergonhá-los, Deus levantaria as belas vestes que cobriam a sujeira, que cobria a traição de Nínive, através das quais, por muitos anos, por muitos séculos, ela seduziu, enganou e destruiu os povos. Literalmente, o que o profeta está nos dizendo aqui, queridos, é que Nínive seria despojada de tudo aquilo que a tornava atraente, sua nudez, seu verdadeiro caráter, a podridão do seu ser, seria exposto diante de todos. E a nação que, de certa forma, viveu envergonhando outros povos, seria totalmente envergonhada. Valentão, se podemos dizer assim, da região, seria completamente humilhado ao ter o seu caráter exposto
pela pessoa de Deus. E o texto ainda segue, aí eu quero que você volte aos versículos 2 e 3. Aqui há um terceiro motivo do porquê o Senhor diz: ai de ti, pecador, ou ai de ti, Nínive. Porque, meus queridos, Deus não apenas se coloca contra o pecador, Ele não apenas expõe os pecados pelos quais Ele se coloca contra, mas diz o versículo 2 e 3 que Ele também pune o pecador pelos seus pecados. Versículo 2 e 3 diz: eis o estalo de açoites, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. A descrição que nós temos aqui, meus irmãos, é apenas, vamos dizer assim, um relembrar. Capítulo 2, versículos 3 a 10, nós vamos ver que o profeta já havia descrito como que aconteceria a invasão em Nínive. Então aqui, versículos 2 a 3, na verdade, ele retoma aquilo que ele começou a descrever no capítulo 2, versículos 3 a 10. Só que esses dois versículos, eles têm algo a mais do que Naum nos mostra no capítulo 2. Versículo 2 e 3, nós vamos ver aqui uma ilustração do pânico sentido pelo povo durante a invasão. E aí entenda que o povo que se gabava do terror que inspirava no coração dos outros, quando marchava contra as cidades, quando dominava, quando subjugava, agora estava aterrorizado pelo som das tropas inimigas invadindo Nínive. E a construção gramatical do versículo 2 aqui lá no hebraico apresenta uma ideia de atividade presente e contínua, ou seja, ouvia-se o som do estalo do chicote e da cavalaria enquanto os soldados marchavam para dentro da cidade. Recentemente, eu acho que umas 3 semanas atrás, nós presenciamos um pouco disso, pela televisão, pela internet. Você deve ter na sua cabeça aí a imagem, ou as imagens, do exército russo invadindo algumas cidades ucranianas com seus tanques. Eu creio que provavelmente foi essa visão que os moradores de Nínive presenciaram, ou seja, o som do inimigo não do lado de fora, mas o som do inimigo dentro da cidade. E aí você está falando assim: pastor, mas olha, esse texto é um texto que fala de uma carnificina. Sim, é isso mesmo. Você tem que entender que o profeta aqui falou em uma linguagem tão vívida sobre a destruição de Nínive, porque tinha um propósito. Versículo 2 e versículo 3, o som ou as imagens que o profeta nos mostra, queridos, é para que nós possamos entender ou ser levados para dentro daquilo que estava sendo dito. E o propósito, queridos, era destinado para os seus primeiros leitores. Lembre-se que o primeiro povo que ouviu essa profecia era um povo que estava debaixo do jugo pesado da Síria. O povo do Senhor estava padecendo debaixo da crueldade da Síria. Então, essa profecia, numa linguagem tão vívida, com sons, com imagens de que algo terrível ia acontecer contra o opressor do povo de Deus, tinha o intuito de gerar fé, tinha o intuito de gerar esperança no coração dos israelitas oprimidos. Aqui a imagem para o povo, a mensagem para o povo, é que Deus destruiria Nínive e os libertaria. Por isso que no versículo 3, eu digo para você que esse versículo 3 é um texto pesado de se ler nas Escrituras, mas é palavra do Senhor, não deixa de ser. Você vai ver no versículo 3 que descreve a extensão da devastação divina. Meu irmão, o texto diz que o exército invasor passando por Nínive, e lembre-se, esse exército é enviado por Deus. O texto diz que fica por onde ele passa uma montanha de cadáveres, a ponto de os vivos tropeçarem neles. Essa imagem dessa carnificina, ela tem que ser entendida dentro do contexto da profecia de juízo sobre Nínive. Ou seja, a interminável crueldade de Nínive estava agora sendo julgada. E por mais mórbida e dura que seja a palavra do Senhor aqui em Naum, ela apenas relembra a agonia causada em todo o mundo oriental por conta dos assírios. E embora o sentimentalismo humano queira negar a realidade da ira divina, meu irmão, Naum revela que um dos impérios mais brutais que já caminhou pela terra agora estaria sendo julgado e destruído por Deus por causa dos seus pecados.
Assim, Deus, em Naum, mostra que a justiça deve ser feita. Mas o Senhor também mostra a justiça sendo feita. E o versículo 3, tanto o versículo 2 quanto o versículo 3, Naum faz um jogo de palavras muito interessante, porque começa com o barulho da batalha começando, ouve-se o barulho do exército inimigo invadindo a cidade, e termina com o silêncio dos mortos. Começa-se com o estalo do chicote e termina com uma montanha de corpos. Querido irmão, querida igreja, Naum enfatiza ajudar ao povo dele, e essa mensagem ainda vale para nós hoje, que a última palavra desse mundo não está nos lábios ou nas mãos daqueles que carregam a espada, que controlam o poder, mas está nas mãos do Senhor dos exércitos. E Ele é aquele que se levanta contra o pecador, Ele é aquele que expõe o pecador, Ele é aquele que tem poder para julgar e punir qualquer pecador. E diante desse iminente juízo, julgamento divino, que nós estamos vivenciando, e nós estamos, não pense, meus queridos, que o juízo do Senhor, a volta de Cristo, está distante de nós, porque não está. Está, logicamente, mais perto de nós hoje do que de Naum. Está mais perto de nós hoje do que do Novo Testamento, quando o Senhor prometeu aos seus discípulos que voltaria. Então, diante dessa realidade, eu quero pensar em algumas implicações desse texto para nós. A primeira, diante da iminência desse juízo divino, fique atento às artimanhas do inimigo. Fique atento. Meu querido, Nínive, como nós mostramos, é descrita como uma mentirosa, sedutora prostituta, que com seus encantos escondia o seu verdadeiro propósito: destruir as nações, subjugar, matar, explorar. Só que você tem que compreender que Naum descreve não apenas a natureza caída, corrompida da Síria, mas também sobre a propensão humana a se deixar enganar pelas atrações e encantos deste mundo. A Síria, com as suas propostas políticas tentadoras, atiçava o coração pecador dos povos, levando-os a jogar no chão qualquer valor moral em que acreditavam. E aí, nesse sentido, hoje pela manhã, o reverendo Marcos falou um pouquinho sobre o Deus desse século, e eu quero que você entenda aqui que há uma semelhança entre a senhora das feitiçarias, aqui descrita em Nínive, e o Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Meu irmão, ambos enganam e depois escravizam. Ambos são movidos por um desejo inesgotável de poder. Ambos vivem em uma clara rebeldia para com a pessoa de Deus. Então, o Deus desse século, por trás de todo encanto externo, não passa de um senhor de bruxarias, uma grande prostituta, lançando seus feitiços e encantos sobre a vida de suas vítimas. O Deus desse século apela ao coração do pecador para que ele tenha relação íntima com eles, encorajando a jogar fora qualquer restrição moral ou espiritual. E acredite, geralmente as propostas de Satanás são tão enfeitadas que parecem ser tão plausíveis que nós não podemos recusar. Entenda que para fazer o pior possível, Satanás precisa fazer com que o mal pareça o melhor possível. E nesse sentido, meus irmãos, o Deus desse século sabe muito bem como maquiar a mentira para parecer verdade. Ele sabe muito bem como maquiar aquilo que é corrupção para que pareça legal. Ele sabe muito bem como maquiar aquilo que é simplesmente um desejo carnal para se deitar com uma pessoa que não é sua esposa, como se fosse amor. Satanás, ele, como um astuto, sagaz inimigo que é, geralmente ele pega aquilo que há de bom e usa simplesmente como máscaras de látex para que possamos cair em suas seduções. E tristemente nesse momento, queridos, muitos de nós temos sido enganados pelas atrações desse inimigo sagaz. Muitos de nós temos sido seduzidos por status, por poder, por riqueza, por aqueles que parecem ter soluções para os nossos problemas. Somos seduzidos pelo Deus desse século com uma promessa de segurança baseada nos atrativos temporais.
Esse mundo caído, meu querido irmão, ele derrama sobre nós a sua glória. E em muitos momentos parece que é isso que vai aliviar as nossas necessidades. Nós estamos num ano eleitoral. E eu vou te falar com toda a convicção que esse é o ano em que nós vamos ver um monte de político dando vazão ao espírito de Nínive, ao Deus desse século. São mirabolantes em suas falas, prometem realizar todos os anseios mais profundos dos seus eleitores. Mas normalmente tais promessas são apenas feitiços e gracejos para prender seus eleitores. Porque quando são eleitos, se envolvem em fraudes, roubos, imoralidade, criam pobreza e desgraça para os seus eleitores. Sabe o que é mais triste nisso? É que nós, crentes, mesmo sabendo que existe o Deus desse século e que Ele engana, muitas vezes nós somos presas fáceis do Deus desse século. E quando o espírito de Nínive, quando o Deus desse século se revela, nós cristãos nos envergonhamos, porque nós percebemos que nos refugiamos nos poderes mesquinhos desse mundo e não olhamos para o Santo de Israel. Meu querido irmão, para não sermos enganados pelo Deus desse século, nós precisamos olhar para aquilo que mais nos assusta, para aquele que expõe todo o nosso pecado e fragilidade. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo crucificado na cruz. A cruz de Cristo revela a verdadeira face horrenda, mentirosa, escabrosa do Deus desse século, da grande prostituta, da mestre de feitiçarias, mas ao mesmo tempo a cruz de Cristo efetua um golpe mortal, quebrando o seu poder sedutor, enganador sobre nossas vidas. A única forma de não sermos vítimas fáceis para o Deus desse século é nos voltando para aquele que expõe a verdadeira face negra, caída e corrompida do Deus desse século. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e menos para esse mundo. Olhe para Jesus e menos para os prazeres temporais dessa era. Olhe para Jesus. A segunda verdade, queridos, como implicação desse texto para nós, diante desse eminente juízo que se aproxima de nós, acredite, teu pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Todo o sangue derramado, fraudes, roubos promovidos pela Síria, meu querido, não ficou encoberto para sempre. Não ficou. Naum fala que Deus os revelou. A palavra do Senhor por meio do profeta Naum mostra que o pecado sempre traz consequências. E aí nós vivemos numa sociedade em que tanto o pecado quanto a consequência, de certa forma, é ignorado. Nós cometemos um pecado, um erro, meu querido, a primeira ideia nossa é lutar para tentar encobri-lo. E muitas pessoas religiosas enxergam Deus como um vovô indulgente do universo, que tem a obrigação, de todas as formas, de perdoar os nossos pecados e remover a consequência dos nossos atos. E muitos de nós, até mesmo cristãos piedosos, confundem a relação entre pecado e consequência. E muitas vezes nós perguntamos: Deus, Senhor, mas por que o Senhor não faz algo sobre as maldades ou mazelas ou tragédias que acontecem no meu mundo ou na minha realidade? Entenda que Deus nos perdoa. Quando arrependidos em Cristo, nos achegamos a Ele. Mas as imundícias que nos envolvemos antes de Cristo, muitas vezes se voltam contra nós, como consequência dos nossos pecados. Por exemplo, aquele que abusou do álcool é perdoado e reabilitado, mas terá que conviver com a cirrose. O político flagrado em um ato de corrupção pode ser inocentado, mas terá o seu rosto postado nos jornais, e aí lhe digo, tendo o seu verdadeiro caráter exposto para milhares de pessoas. Infelizmente, muitos cristãos descumprem seus votos assumidos na pública profissão de fé, e aí ficam inquietos, não é para confessá-los a Deus, mas a nossa inquietude é para escondê-los, para que não venhamos sofrer qualquer tipo de consequência. O triste, meus irmãos, é que muitos cristãos temem mais as consequências dos seus pecados do que o Deus que é ofendido pelos seus pecados cometidos. E aqui o que Naum está nos lembrando, meus irmãos, é que as consequências
sempre seguem os nossos pecados. As consequências dos nossos pecados têm um caráter disciplinar, exortativo e formativo. As consequências dos nossos pecados, queridos, mostram quão podre e sujo é o pecado que nós cometemos. Então, as consequências servem para nos alertar que uma realidade punitiva maior está para acontecer para com aqueles que pecam e não se arrependem. E, de fato, a consequência mais pesada dos nossos pecados é a morte. As Escrituras afirmam que o salário do pecado é a morte. Então, para aqueles que não creem em Cristo, eis aqui uma má notícia para você. Um dia, os livros serão abertos. Todos os seus atos pecaminosos serão expostos. E nesse dia, a consequência dos seus pecados será a condenação eterna. Entretanto, para aqueles que se refugiam em Cristo, lá na cruz, a maior das consequências dos nossos pecados foi tratado em Cristo Jesus. Por isso que o cristão não deve temer as consequências de seus pecados, mas antes confessar os pecados a Deus por saber que em Cristo todas elas foram tratadas e serve agora para nos exortar e corrigir. Meu querido irmão, o perdão à luz da cruz não significa de maneira nenhuma que o Senhor simplesmente faz vista grossa aos nossos pecados, não. Nosso pecado custou o sangue derramado de Cristo naquela cruz. E ao mesmo tempo entenda que não quer dizer porque Deus perdoou o seu pecado, que a consequência dos seus atos libidinosos, pecaminosos antes de Cristo serão simplesmente apagados. Não. As consequências nos lembram que a cruz garante aquilo que Deus já havia dito, que todo pecado e injustiça será julgado ou na cruz ou no inferno. Se estamos em Cristo, nós não tememos as consequências do pecado, porque nós sabemos que consequência maior já foi tratada, que é justamente passar da morte para a vida em Cristo Jesus. A palavra para você nessa noite, você que é cristão, é confesse os seus pecados. Confesse. Não tenha medo das consequências. E eu lhe digo que às vezes nós perguntamos: o que é melhor, o pecado ou a consequência? As pessoas falam, pecar é bom. Não, pecar é péssimo. A consequência é boa. Sabe por que a consequência é boa? Eu lembro que uma das aulas, não sei se foi aqui na igreja que eu falei sobre isso, que a consequência do pecado é basicamente como se fosse, por exemplo, se a nossa mão, se você colocasse a sua mão no fogo e a sua mão, você não sentisse qualquer tipo de dor. Você colocasse a mão no fogo, a sua mão iria ser totalmente consumida pelo fogo e você nem iria perceber. Mas qual que é a consequência de você colocar a mão no fogo? Você sente uma dor e você tira a mão. Meu querido, assim funciona a consequência para conosco no que diz respeito ao pecado. A consequência nos faz chorar. A consequência nos faz ficar reflexivo. E ao mesmo tempo a consequência nos leva a pensar que eu não quero me envolver novamente com isso. A beleza do perdão de Cristo é que Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados. E ao mesmo tempo nos consola quando passamos por consequências terríveis por conta de ações pecaminosas que cometemos. Por isso a palavra para você é: confesse o seu pecado, independente da consequência que você há de abraçar. Confesse, por amor à sua alma, confesse. E a última implicação, queridos, diante dessa iminência do juízo divino que Naum nos descreve, renove a sua confiança que Cristo voltará. Renove a sua confiança que Jesus Cristo vai voltar. Por causa da maldade existente em Nínive, queridos, os povos que eram subjugados por essa nação ímpia, má, cruel, viviam sem esperança, viviam temerosos de serem completamente dissipados. Todavia, a mensagem de Naum para o povo de Deus era uma mensagem de fé, era uma mensagem de esperança, era uma mensagem dizendo: calma, o Senhor dos exércitos, o guerreiro divino, está chegando para derrotar Nínive e libertá-los. Mas, meus irmãos, por anos o povo de Judá conviveu com a realidade sanguinária dos assírios. Por anos esse povo ficou amedrontado, por anos esse povo ficou na desesperança por causa dos mensageiros de Nínive dizendo: nós vamos destruí-los, nós vamos matá-los, nós vamos escravizá-los. E acredite que atualmente não é diferente conosco.
Satanás e seus mensageiros têm tido sucesso, de certa forma, em enfraquecer a confiança do povo de Deus na volta de Cristo. Às vezes nós olhamos a maldade existente no mundo, as afrontas, as perseguições à fé cristã, e muitos de nós, até mesmo sendo cristãos piedosos, nós ficamos amedrontados. Nós passamos a duvidar se Deus ainda tem poder, ou se Deus ainda pode, ou se Deus ainda quer defender a causa da sua verdade ou a causa da sua justiça. Meus irmãos, quando olhamos para Naum, a mensagem desse profeta é: volte os olhos e o coração para Naum e apliquemos a sua mensagem na nossa luta atual contra o mal. Se o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 32, afirma que a vingança do povo de Deus não pertence ao povo de Deus, mas pertence a Deus, no Novo Testamento essa realidade também se aplica à pessoa de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 19, Hebreus capítulo 10, versículo 30, o Senhor diz: a vingança me pertence, eu darei o troco, diz o Senhor. Jesus Cristo, o guerreiro divino, que vindica a causa do seu povo, com a espada da sua ira flamejante, queridos, logo chegará e resolverá todas as pendências pelas quais o povo dele tem sofrido nesse mundo. Por isso que para nós cristãos, que temos sofrido em um mundo tão devastado pelo pecado, em um mundo em que as hordas satânicas parecem que andam a galope, parece que conseguem destruir todo o nosso tipo de amor, de coragem, de esperança, a mensagem do profeta Naum para nós hoje é: coragem, ergamos os nossos olhos cansados, porque a nossa redenção está perto. Meus queridos, nós já podemos ouvir o estalo do chicote do juiz Jesus Cristo. Nós já podemos ouvir. E aqui eu tenho que fazer aquilo que Naum faz, que é lhe dar a má notícia. A má notícia para aqueles que não estão em Cristo Jesus, para aqueles que não se refugiam em Cristo Jesus, para aqueles que se colocam contra Cristo Jesus. Eu quero lhe falar que o ai de Cristo já foi pronunciado. E você, se não se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Cristo, você será condenado para todo sempre. Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e 9, diz sobre isso: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso é inconsolável. Mas sabe o que é consolador? É saber que na cruz, Jesus, em lugar dos seus eleitos, sofreu os açoites, foi traspassado pela espada flamejante da ira divina. O ai de juízo pronunciado por Deus sobre os pecadores, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que creem em Cristo, foi derramado sobre Cristo lá naquela cruz. A vingança predita por Deus no Antigo e no Novo Testamento, a justiça divina contra os pecadores, encontra na cruz o Deus homem crucificado, servindo como substituto deles. Isso é consolador. Isso é consolador. Entretanto, o único consolo que o pecador pode encontrar hoje é voltando-se para Deus através de Cristo. Escute bem isso. Negar essa realidade hoje, negar Cristo hoje, redundará em uma eternidade sem ter os seus clamores de consolo atendidos. Meu querido irmão, uma das tragédias do inferno será viver isolado de todas as fontes de consolo, porque ali ninguém poderá lhe consolar. No dia que Cristo voltar, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Zacarias capítulo 2, versículo 10, meus irmãos, será um contraste de emoções. O povo de Deus vai se alegrar, vai sorrir, vai fazer festa. Mas como diz o profeta Zacarias em Apocalipse 1, quando Cristo voltar,
Aqueles que negaram Cristo olharão e verão o Filho de Deus transpassado e chorarão sozinhos, sem ter ninguém que os console. Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 42, diz que os ímpios serão jogados na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11, Jesus afirma que os adoradores da besta beberão o vinho da ira de Deus e serão atormentados diante do Cordeiro e não terão repouso, nem de dia e nem de noite. Eis o destino daqueles que não se rendem a Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, para nós cristãos, a mensagem a partir de Naum capítulo 3 é: creiamos mais do que nunca na volta de Cristo. Meu irmão, ela está mais perto do que você pode imaginar. E nos consolemos com essa verdade que logo, quando Cristo voltar dos altos céus, quando todos contemplarmos a sua volta, Ele voltará e dará o golpe derradeiro em todo o mal existente na atual era. Por isso que a nossa oração, a nossa canção, tem que ser sempre: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus.